Olá, bem-vindos mais uma vez ao Papo com Gestor, aqui da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, estamos mais uma vez com o nosso diretor de gestão, Lucas Hadi, e hoje vamos falar do mês de abril de 2024. Então já vou passar aí a palavra para o Hadi para a gente falar um pouquinho de como foi esse mês dentro das nossas carteiras e do mercado financeiro no geral. É isso aí, Jobinho. Teve um pouquinho de reviravolta, principalmente isso aí fica refletido, né, nos resultados aí do mês. A gente vê tanto o Ibovespa quanto o S&P caindo, e daí já se vê que não foi uma questão só no Brasil, né? O Brasil teve suas questões também, a gente vai falar, mas em termos de mundo, o que a gente viu foi uma reprecificação das expectativas com relação à queda da taxa de juros americanas. Você tinha ali, né, no final do ano passado, uma expectativa de que talvez em março começasse a queda, de repente de março virou junho, e agora a gente já começou a falar de final de ano. Teve um determinado momento aí nos meses para trás, né, principalmente abril, né, talvez ali no finalzinho de março, em que se aventou a ideia até de elevação da taxa de juros, tamanha resiliência da economia americana, mas essa ideia já foi afastada pelo Fed. Mas seja como for, se você tinha antes uma expectativa de queda da taxa de juros um pouco mais cedo e ela não se concretiza, naturalmente há uma reprecificação dos ativos. Foi isso que a gente viu aí durante todo o mês de abril. Ativos brasileiros, ativos americanos e, naturalmente, o dólar expressando isso através de uma alta forte. Por quê? Porque é o pessoal levando dinheiro para os Estados Unidos, tirando dinheiro de países como o Brasil e indo para os Estados Unidos, porque se você tem risco Estados Unidos a 5% ao ano, você talvez não precise correr o risco de países emergentes. Falando de cenário externo, eu acho super legal a gente pontuar aqui como que está o resto do mundo dentro desse contexto de juros, que, sem dúvida nenhuma, é o grande epicentro da discussão econômica atual, né? Mas você tem uma China, que a gente vem discutindo muito sobre a necessidade dela se recuperar. Eu acho que o minério de ferro tem demonstrado isso, porque o minério de ferro está num preço historicamente muito baixo, reflexo da baixa demanda da China, mas a gente teve aí números da economia chinesa, né, os números do primeiro TRI, mais fortes do que o esperado. Então, isso trouxe um grande alento para o mercado, é só um suspiro, né, mas é aquela coisa, no momento em que está com muita notícia ruim, se você tivesse mais uma confirmação ruim vinda da China, seria ainda mais catastrófico o cenário. Então, muito positivo esse ponto. E com relação à União Europeia, a gente viu uma confirmação da queda da inflação, teve uma queda mais acentuada do que o esperado, e eu acho que é seguro dizer que só não houve uma redução da taxa de juros do Banco Central Europeu por causa dessa sinalização do Fed. Acho que eles já estavam prontos para fazer essa redução, mas não tem jeito, né? Como a gente sempre menciona aqui, mês após mês. Os juros americanos, eles são uma espécie de piso, né? Eles ancoram a taxa de juros do mundo. Então fica muito complicado qualquer banco central do mundo passar de um determinado patamar quando os Estados Unidos, ali, quando o Fed ainda não inicia a sua queda. Então, a União Europeia está numa trajetória de queda da inflação, tudo indicando que vai haver uma queda ali bem rapidamente da taxa de juros europeia. A gente só precisa que os Estados Unidos deem uma mínima sinalização de quando vai acontecer a redução da taxa por lá, né? E aí o simples gráfico aí do PIB, né, GDP da China, mostrando, né, que o primeiro TRI deles foi de fato ali bem interessante, foi acima dos 5%,
se esperava algo abaixo dos 5, eles foram em torno de 5,3, então demonstrando ali que alguns dos estímulos que o Partido Comunista tem colocado na economia têm surtido efeito, e a gente sabe o efeito que a China tem no mundo como um todo, apesar aí desse atrito todo com os Estados Unidos e tudo mais, mas enfim, quando você olha dentro da própria Ásia, na África, América do Sul, eles têm uma grande relação com a Europa, não se fala, né, com a Rússia, então eles têm um impacto muito expressivo no mundo como um todo. Não dá para torcer contra a economia chinesa e não esperar consequências para o mundo inteiro. Então, uma boa notícia, sem sombra de dúvidas. E os Estados Unidos, né? Eu acho que quando a gente fala do mundo inteiro, a gente já acaba falando deles, né? Eles até mostraram um PMI um pouco mais fraco do que o esperado, né? O PMI é um índice, principalmente da indústria americana ali, né? O índice dos produtores. E ele serve para uma sinalização de aquecimento da economia. Então, quando ele vem um pouco abaixo do esperado, é uma sinalização de que, olha, ok, as coisas estão ficando um pouco mais controladas. A questão é que a gente tem tido indicadores muito erráticos, né? Uma hora ele vem forte, uma hora ele vem fraco, uma hora o mercado de trabalho cria mais vagas do que o esperado, outra hora cria menos vagas do que o esperado. Fica uma coisa um pouco errática, não mostrando uma tendência certa. E o Fed sente uma necessidade de agir sempre com tendências muito claras. Isso, inclusive, é uma crítica que é muito comum do Fed receber, porque ele já errou a mão ali na pandemia, né? Ele já deveria ter subido a taxa de juros antes, e ele segurou muito para subir a taxa de juros, permitiu que a inflação chegasse a um patamar inimaginável, né? Você teve momentos ali da inflação americana bater 8% no anualizado. Então, ele vive essa dicotomia, né, de uma decisão mal calibrada poder jogar o mundo numa recessão, né, ou num cenário de hiperinflação, no caso de uma queda muito acentuada da taxa de juros, muito acelerada, mas eles vivem também a chance de atrasar a recuperação, né? Então é um dilema que eles vivem a todo momento. O Jeremy Powell já colocou que uma alta da taxa de juros está descartada, mas muito provavelmente aí a gente ainda vai ver uma próxima reunião onde muito provavelmente a gente não vai ter a redução da taxa de juros. Aí a gente tem o crescimento no primeiro trimestre, né, um GDP aí de 2,2 no anual, diminuiu com relação ao que era esperado, né? Se você olhar aí o gráfico numa tendência de queda, claramente, né, não tem o que discutir, principalmente depois das duas medidas anteriores, mas o Banco Central americano ainda esperando algumas outras confirmações, ou pelo menos uma sequência maior de indicadores que demonstrem esse enfraquecimento da atividade econômica americana. E aí, falando de Brasil, não dá para a gente não seguir a esteira americana, mas, então, naturalmente, só a notícia que eu já comentei aqui, né, dos Estados Unidos, já daria para justificar toda essa abertura de spread, ou boa parte dessa abertura de spread que a gente está vendo na tela, né? Você tinha um mês atrás a taxa de juros desses títulos em diversos vértices, um mês depois, né, a gente já consegue ver ali isso totalmente deslocado para cima. Então a gente vê realmente o quê? A curva de juros abriu, é isso que é a expressão, né? Ou seja, os juros futuros estão mais elevados. Sinal dos juros americanos, mas também a gente teve um fator aqui no Brasil muito expressivo, né? Foi o mês em que se jogou fora o teto, o novo teto fiscal, a nova regra fiscal do Brasil. E isso foi muito expressivo porque não foi uma regra fiscal imposta por outro governo. Foi uma regra fiscal que o próprio governo atual se impôs.
Então, menos de um ano depois que eles criaram a regra, eles viraram e falaram, não vamos cumprir mais essa regra. Isso gera um sentimento de descredibilidade da equipe econômica, onde se mostra o seguinte, olha, se a gente não for conseguir cumprir alguma coisa, nós vamos simplesmente mudar a regra do jogo. Isso demonstra uma falta de compromisso com o fiscal, né, e leva os agentes do mercado a reprecificar a taxa de juros para cima, porque é aquilo, se o fiscal está descontrolado, vai ser o monetário que vai ter que controlar. O país se torna um país mais arriscado, taxa de juros mais elevada. E isso se reflete na nossa trajetória esperada da relação dívida-PIB. Vocês veem que a gente está aí com uma relação que espera-se atingir 77,9 no ano que vem, e a gente vai bater um pico ainda de 79,7 da relação dívida-PIB em 2027. Gente, acima de 60% já é muito elevado, mesmo para países como o Brasil, né? Ou seja, países em desenvolvimento. Então, você está falando de ainda esperar uma alta dessa relação para depois ela começar a baixar. E lembrando que dali para frente, 2027 para frente, é só uma expectativa natural de que o mercado pensa de que os governos querem organizar a casa e querem tornar o fiscal mais adequado. Mas não há nenhum compromisso no momento de, não, a partir de 2027 vamos organizar tudo. Eles estão só simplesmente colocando ali, dado que imaginamos que o governo queira organizar o cenário fiscal brasileiro, imaginamos que serão necessários pelo menos esses 3 anos para que isso aconteça. Mas não se vê um compromisso tão claro assim. Né? Na tabela ao lado ali, a gente vê exatamente qual era o compromisso anterior desse próprio governo e qual é o compromisso atual. Né? Então a gente está falando de no ano que vem, quando já era esperado um superávit, a gente ficar no 0 a 0. E esse 0 a 0 vai ser até uma boa notícia se vier a acontecer. Por quê? A gente tem uma série de pautas bombas acontecendo no Congresso. A gente viu aí o reajuste por quinquênio do Judiciário, né, que ainda falta passar pelo Senado, mas passou no primeiro momento pela Câmara. A gente viu toda a disputa de poder que está acontecendo em torno da desoneração, né, onde você agora está, através de uma medida provisória, voltou a reonerar, mas ainda está sendo votado. Você vê que a todo momento... E o Congresso, né, cada vez mais barganhando com o Executivo através do pedido de liberações, né? Então, assim, para quem criticava o orçamento secreto, já virou uma grande festa o que a gente está vivendo hoje em dia para conseguir se aprovar ali medidas dentro do Congresso. Não, perfeito. Então, temos aí um mês de bastante volatilidade. Eu acho que uma pergunta muito importante agora é entender. A gente teve talvez o Benjamin Graham e o investidor inteligente na prática nos últimos anos, né? O mercado super estressado, super otimista, super estressado, o maníaco depressivo que ele coloca no livro, né? E eu acho que a gente viu esse mesmo cenário, talvez parecido, né? Parece que os juros vai aumentar, parece que os juros vai cair, parece que os juros vai aumentar, parece que os juros vai cair ao longo de 2023. Então, acho que a pergunta aqui é qual que é, de fato, essa expectativa hoje? Será que a gente pode esperar que, de novo, o mercado vai se recuperar, que nem aconteceu em novembro, dezembro do ano passado, rápido e mudar as expectativas de novo? Ou a gente realmente tem um cenário de juros mais altos pela frente do que estava esperado? O que acontece? Você querer adivinhar, né, para que lado vai a economia é uma coisa muito ingrata, né? Você tem milhares de profissionais muito capacitados mundo afora tentando acertar isso e, via de regra, eles erram. Pelo fator incerteza, né? Você teve aí alguns ataques aéreos no Oriente Médio ali no mês passado que provaram quão rápido pode se mudar uma situação
de uma região, de um país, de um petróleo, e por aí vai, né? Então, mesmo a melhor previsão, ela está suscetível a erro pelo fator incerteza. Então, nesses casos, o que a gente faz a gente aproveita o que tem de bom naquele momento, que no caso hoje são os juros elevados, então a gente tem uma carteira hoje com muita renda fixa, tanto nas carteiras internacionais quanto nas nossas carteiras onshore, né? Então a gente, por quê? Porque mesmo que a taxa de juros suba um pouco, como foi o mês de abril, né, que a gente teve um deslocamento para cima da curva de juros, ela já estava numa taxa boa. Então, para nós que temos um horizonte aqui de médio e longo prazo, é uma excelente taxa para se estar pactuado. Então, a gente aproveita muito desse momento, né? Mas, claro, sempre deixando ali um pedaço da carteira em ativos que se beneficiarão do cenário mais provável, que é a queda da taxa de juros. O que não pode é a gente montar uma carteira inteira para surfar uma queda da taxa de juros que pode vir a acontecer só no ano que vem. E aí a gente passa o ano inteiro esperando para dar um bote que não chega nunca, né? Então tem aquela frase, né? Estar certo na hora errada é estar errado. A gente não pode correr esse risco. Então, não sendo preciosistas, vamos, né, não entendendo que a gente tem uma capacidade acima do normal de interpretar ou de ler o futuro, né, das ações econômicas, mesmo porque se tivéssemos, ainda assim a incerteza traria uma humildade forçada para a gente se prepara para aproveitar o que tem no momento. E o que tem no momento são taxas de juros extremamente convidativas, que a gente está fazendo compras aí a cada dia, em determinados momentos mais para o IPCA, em outros momentos, por causa de oscilações de mercado, a gente vai mais para o CDI, mas sempre aproveitando essa taxa de juros elevada, que é algo que a gente não via aí há bastante tempo no Brasil, né? Não, perfeito. Eu acho que mais uma vez aí os frutos do nosso trabalho, né? A gente seguindo mesmo num mês bem ruim com a maior parte das carteiras positivas, né? E aí queria falar um pouquinho só para deixar mais claro quais são as perspectivas a partir de agora para as carteiras da Rio Claro, para a gestão aqui dos clientes da Rio Claro, o que a gente pode esperar em relação a vai ter alguma mudança nos ativos, nas estratégias, como que a gente deve aproveitar esse momento da melhor forma possível no curto e no médio prazo. Olha, mudanças mais no sentido tático, tá? A gente tem acrescentado alguma renda fixa offshore, mesmo nas carteiras prioritariamente onshore, né? Ou seja, tem gente que tem carteira só lá fora, tem gente que tem carteira só aqui dentro. Mas mesmo quem tem a carteira aqui dentro pode investir em ativos lá de fora. A gente tem feito esse movimento, porque, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos está num momento histórico de taxa de juros elevada e a gente tem que aproveitar isso. Então, temos feito esse movimento, bem como a gente tem preferido, na linha dos isentos, buscar, nesse momento, a exposição via fundos imobiliários e via LCIs e LCAs. Por quê? Porque o mercado de debêntures incentivadas, ele se valorizou bastante com aquela medida que limitou as alocações em CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Então, houve uma corrida muito rápida para o mercado de debêntures incentivadas que fez com que esses ativos se valorizassem bastante. A gente surfou essa valorização, estamos posicionados nela, mas não vamos, vamos dizer assim, dobrar a aposta. Enquanto o mercado de fundos imobiliários sofreu com essa questão da taxa de juros, né, que se deslocou para cima, o mercado imobiliário é muito sensível à taxa de juros, mas, por outro lado, você tem os aluguéis que estão a todo dia aí sendo repactuados à luz dessa nova taxa de juros. Então, você consegue pegar rendimentos isentos ali bem interessantes, bem como ser um daqueles ativos que a gente tem para aproveitar o movimento de queda de taxa de juros quando essa vier. A gente aproveita o aluguel enquanto a taxa de juros está alta e aproveita a valorização da cota na hora que a taxa de juros vier abaixo. Então, uma estratégia mista ali por esses diversos motivos que eu coloquei aqui. Não, perfeito. Acho que foi
Muito esclarecedor, mais um mês aí de estresse no mercado, mas eu acho que é um momento até dentro da estratégia que a gente vem montando, que a gente vem conversando, muito interessante para quem tem, principalmente para quem tem ainda algum dinheiro para aportar, para um momento muito bom para poder reforçar aí a carteira de investimentos e aproveitar ainda, talvez esse que seja o último respiro ali dos juros altos, mas que sempre gera volatilidade no mercado. Muito obrigado, Rad. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, especialmente aos clientes aqui da Rio Claro Investimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, algum ponto que desejam conversar, podem mandar direto para o seu planejador financeiro, que a gente aborda aqui no próximo Papo com o Gestor. E se você ainda não é cliente da Rio Claro, não deixe de marcar a sua primeira conversa, marcar a sua primeira reunião para conhecer como funciona o nosso trabalho. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo que você precisa saber para poder marcar essa primeira conversa. Obrigado, Jobim. Obrigado a todos e até o mês que vem.